Fala, torcedor flamenguista! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, vamos fazer um vídeo hoje diferente. Vamos falar de Flamengo e Cruzeiro, que se enfrenta hoje, 8h30, confronto válido pelo Brasileirão. Aqui a gente não fala só de polêmica, a gente fala aqui de Flamengo. Hoje não falar mais de pré-jogo mesmo, de escalação, que também ficar também só falando em questão de dinheiro, que envolve presidente, aí fica difícil. O Flamengo que entra em campo hoje, Palmeiras ganhou ontem, Flamengo ganhando hoje, ele já tira já o Cruzeiro da jogada, fica só a briga ali entre Flamengo e Palmeiras, praticamente, nunca se sabe, né? De repente o Cruzeiro pode se recuperar, passar o Palmeiras e aí vai brigar também diretamente com o Flamengo. O Flamengo ganhando hoje, já vai mostrar para que veio e já vai mostrar já, meu amigo, que vai ser difícil pegar o Mengão, beleza? Vamos ver aqui o mano a mano aqui do Pucheta, beleza? E muito mais. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. É pro Maracanã. Porque hoje teremos aquele que, pra mim, é o jogo. É o jogo mais esperado da rodada. É o jogo da rodada, o jogo mais esperado da rodada. Flamengo e Cruzeiro se enfrentam e nós temos a gente vai, daqui a pouco nós vamos fazer o nosso mano a mano com o Touch, que tá aqui nos aguardando pra gente ver qual é o elenco ideal na somatória dessas duas equipes. Mas temos as prováveis escalações de Flamengo e de Cruzeiro. O professor Felipe Luiz manda o Mengão, provavelmente assim, Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro na lateral esquerda, Saul e Jorginho com volantes, Plata, Lino nas pontas, Arrascaeta por dentro, Pedro de 9, essa a equipe do estrelado Flamengo. Saul e Jorginho, Arrascaeta, Léo Pereira e Léo Ortiz. Brincadeira, hein? O time do Flamengo é absurdo. Ninguém se atrapalha com a bola, né? Não, é absurdo, não, absurdo. O Cruzeiro também tá escalado pelo professor, pelo Mister Leonardo Jardim, com Cássio, William, Fabrício Bruno Seleção, Vilalba e Kaique, Lucas Silva Romero, Christian e Matheus Henrique, ou Arroio, Matheus Pereira e KJ, Caio Jorge, também uma das grandes, não vou dizer surpresas, porque a gente já conhecia o futebol do Caio Jorge, né, mas uma das grandes histórias legais desse Brasileirão 2025, o artilheiro do Cruzeiro. Pelo fato de jogar em casa, Flamengo, dá pra gente colocar aí uns 55-45 pro Flamengo, 60-40? Eu acho que até mais. Mais? O Flamengo é bem favorito. O Flamengo é bem favorito hoje? Pra mim, sim, o Flamengo no Maracanã é muito forte, né? Favorito. Pra mim, hoje, na minha opinião, o Flamengo dá uma disparada e tira o Cruzeiro um pouco da briga pelo título e deve polarizar entre Flamengo e Palmeiras. Ô Vini, você acha que hoje o Flamengo chega pro Cruzeiro e fala, Cruzeiro, é o seguinte, deixa que daqui pra frente, eu e o Palmeiras, a gente se resolve? Eu acho que essa rodada vai ser um divisor de águas, eu acho que esse vai ser o roteiro também. Tô curioso pra ver se o Cruzeiro vai entrar com aquele provável time, com o Matheus Henrique aberto de um lado. O Jardim já usa um meia ponta na direita ali com o Christian, né? Se for usar com o Matheus Henrique, vai ficar também um time mais fechado. Eu não sei se é a melhor alternativa pra jogar contra o Flamengo, né? O Flamengo teve tanta dificuldade de jogar contra um adversário como o Estudiantes, que optou por ser mais agressivo, mais direto. Mas eu acho que sim, acho que o Flamengo, eu dou isso aí, um 65 pro Flamengo. O Cruzeiro, nesse momento, é o terceiro colocado com 50 pontos, o Palmeiras tem 52 e o Flamengo tem 54. Só que acontece que o Cruzeiro já tem um jogo a mais, né? Já tem 25 jogos o Cruzeiro. O Flamengo e o Palmeiras têm 24. Hoje eles passarão a ter 26 jogos o Cruzeiro, 25. O Flamengo tem uma derrota hoje do Cruzeiro praticamente... tira o Cruzeiro da briga pelo título, sim. Ó. Vale a possibilidade de disputar o título pro Cruzeiro e talvez até um empate hoje. Por mais que o empate seja um resultado bom pro Cruzeiro, se o Cruzeiro quiser ser campeão, precisa ganhar do confronto direto. O Cruzeiro tá atrás do Flamengo, tá atrás do Palmeiras. A gente imagina que o Palmeiras vai ganhar do Juventude, o jogo que vai pagar agora, e vai ultrapassar o Cruzeiro, digamos, definitivamente na rodada, situação atual. Se o Cruzeiro quiser brigar por título, eu acho que o empate hoje não serve. Empate com o Flamengo no Maracanã é um bom resultado? Para qualquer um. O Flamengo no Maracanã, a tendência é que o Flamengo vença. Agora, se o Cruzeiro quiser ser campeão, precisa ganhar hoje. E só antes de rapidinho, Claro. o Cruzeiro e Flamengo no Mineirão, no primeiro turno, foi um jogo paradigmático pro Cruzeiro. Foi um jogo que meio que virou a chave do Cruzeiro. O Cruzeiro fez um jogaço, assim. Foi o jogo de autoridade do Cruzeiro que colocou o Cruzeiro no lugar em que ele está na temporada. E eu acho que o jogo de hoje também vai ser. Digamos foi que... com requintes de crueldade pro torcedor do Flamengo, né? Sim. O gol do Gabigol no último lance, perdeu o pênalti, o Rossi defendeu, o Gabigol fez o gol no rebote. Vamos ver se ele joga hoje, né? Pode ser o reencontro do Gabigol com a torcida do Flamengo no Maracanã. Vamos pro nosso mano a mano, mas rapidamente, Marcão, qual é a odd
nas casas de apostas Ixi, pra ruim hoje, disso, hein? pra hoje termos um torcedor do Flamengo com um cartaz pro Gabigol no Maracanã. Ah, vai ter. Isso daí- 1-0-1, né? Aquela isso hora daí- é barbada, Vai né? ter, vai ter. Vai Isso aí ter. não O torcedor não tem muito como. carinho pelo Gabigol que se reencontra hoje com o Flamengo. Senhores, estamos aqui, ó, no nosso mano a mano, então, pra você de casa, fã de esporte, como que a gente vai fazer? A gente vai escolher o melhor de cada posição aqui no duelo que nós temos. Nossa produção separou das duplas aqui. de Carreira, Cruzeiro. histórico ou é momento? Ah, eu acho que é o Momento. momento. nessa. O nosso Ferrari já cantou. Momento, vamos nessa. Senhores, Rossi ou Cássio? Momento eu acho que é o Rossi, né? Carreira acho que seria o Cássio. Carreira tem Não, carreira sem Dúvida é o dúvida, Cássio. Cássio. Sem dúvida, Hoje, Cássio é um monstro. você tá lá, você alugou uma quadra de society com seus amigos, tirou time e vocês começam escolhendo. Tem o Rossi e o Cássio. Hoje, agora, Em cima quinta-feira. do muro. Agora subir é no Rossi, muro, hein? acabou. rapaz. Mata-mata Cássio, Oxi. pontos corridos Rossi. O Rossi é um goleiro que oscila demais, né, cara? A gente vem, pô, Flamengo e Vasco, clássico, Maracanã, Rossi sai mal do gol do Vasco, empatou o jogo. Flamengo e Estudiantes, Rossi vai mal no gol, Estudiantes abre o placar e daí ele pega 2 pênaltis. Ele é o melhor em campo contra o Corinthians. Ô, E do outro lado Marcão, tem o Cássio que tá bem fim de carreira, né? Nessa sua eu pergunta, acho que acabei, eu escolheria o não, Cássio. eu acabei de ser chamado pelo Pedro Ferrari, que é o nosso VAR, hoje, e ele falou que você tá proibido de ficar no muro. Proibido de ficar no muro. Tá proibido. É, O VAR chamou, eu fui na cabine. momento é E Rossi, você mas com muretou. algumas dúvidas. O Rossi tem falhado. O Rossi falhou contra o Vasco, falhou contra o Estudiantes. Eu vou de Rossi também. Um Muito- voto pro Rossi, 2 votos pro Rossi. Muito embora a gente fez o pós-estudiantes, né, Fefux? Eu falei que eu acho o Rossi um goleiro superestimado, subscrevo, acho um goleiro. Pegador de pênalti. né? Goleiro pegador de pênalti, o E- Brasil ganhou um tamanho que não tem. Mas o Cássio, acho que o Cássio não é mais aquele Cássio em termos de agilidade. Tá vendo? Vamos lá, senhores. Nós temos 10 minutinhos pra fazer o nosso touch, Bora. porque já vem aí o SC Sport Center começando com o pé direito, os 2 pés na porta pra abrir os nossos trabalhos aqui nos canais ESPN. Varela ou William? William, William. bola de prata do ano passado, faz uma temporada sólida esse Eu vou de ano. William também. Eu vou de William. Eu até acho que já viveu um momento melhor no Cruzeiro, mas eu vou de William. Tanto que é o atual bola de prata da posição, né? Também. Léo Ortiz ou Vilauba? A zaga eu acho que tá bem Eu acho que Léo encaminhada Ortiz aí, e né? Fabrício Bruno é um consenso, eu acho que né? a dupla- Consenso. É. Léo Ortiz e Fabrício Bruno. Léo Ortiz. A dupla que não jogava no Flamengo, E né? Fabrício O Bruno. Fabrício Bruno era Dupla, titular do Léo Ortiz. dupla de zaga Tite. do Bragantino. Jogaram juntos no Bragantino. essa Por dupla. enquanto tá 2-2, ó. O 2 do Flamengo, 2 do Cruzeiro. Alexandro ou Kaique? Momento. Polêmico. Para de moretar, Marcão. Momento Kaique. O Alexandre, lesões seguidas. Tá. Ano passado o Alexandre jogou muito bem no Flamengo. Esse ano ele não tá conseguindo ter uma sequência. O Kaique foi titular, se não me engano, em todos os jogos do Cruzeiro que ele disputou no campeonato. Acho que são 23 e 24. E faz um bom campeonato. Acho que momento é o Kaique, carreira, obviamente, é o Alexandre. Um voto pro Kaique. Diego Garcia. Eu vou de Alexandro. 1-1. Alexandre também. Foi. O Pedro Ferrari, você que vai decidir, tá? Porque eu vou de Kaique. 2-2 a gente tem aqui. O único proibido de subir no muro sou eu, né? Pode ir, o Fefux tá subindo no muro. Pedro Ferrari, o nossa voz da consciência, deu voto pro Kaique, tá? 3-2 Kaique no empate que tivemos aqui na mesa. Aí o meio-campo é brincadeira, né? Eu acho que Saul e Romero, Jorginho e Lucas Silva, não tem muito que a gente pensar aqui. Não né? tem. Você lembra daquela brincadeira que a gente fez que eu peguei os dois volantes do Flamengo? lembro. Então é isso aí, minha resposta tá aí. É isso, é Saul e Jorginho, né, Só o senhores? Jardim. É Não tem. Saul e Jorginho. Aqui, muitos vão achar que também não tem discussão. Eu acho que não tem discussão. Não tem Pra mesmo? mim é Arrascaeta indiscutível, e Tem né? Marcos discussão. Pereira? Melhor jogador do Brasil no ano. Não tem como, né? tem O como. Rascaeta teve a temporada mais Não é artilheira. momento? O melhor jogador do país no ano. Ele vive a temporada mais artilheira da carreira dele. Da Muito carreira decisivo, dele, muito decisivo, fazendo muito muito gol. Acho que decisivo. tem O Flamengo 18 tá ou 19 gols, né? Sim. O E, Flamengo cara, tá onde tá pro Rascaeta decidir. É engraçado que o Arrascaeta ele tá em alto nível já tem uns 6, 7 anos, né? Porque desde Sim. o Cruzeiro tanto que as boas atuações dele do Cruzeiro é o que leva ele pro Flamengo. Sofreu e ele, com lesões, né? No É. final de 2022, depois deu uma caída, o mas... Arrascaeta, não vou nem dizer jogou mal, mas o Arrascaeta não jogou o que ele sempre joga, sempre quando ele, tipo assim, se lesionou e logo depois que voltou de lesão. Mas assim que ele recupera, ele sempre muito entregou diferenciado. O ano do futebol Arrascaeta muito me acima, surpreende. Muito acima. Eu achei que as lesões iam jogar ele pra baixo. Teve torcedor do Flamengo pra falar, pô, o Arrascaeta bichado. Eu quase caí no conto, viu? É. Ele me surpreende nesse ano, cara. Senhores, Muito quem decisivo. será o camisa 7 do nosso hipotético fraseiro? Flamengo e Cruzeiro.
ou Crumengo? Lino ou Eu Matheus lembrei Henrique? agora daquela cena dos mascotes se recebendo no aeroporto na final da Copa do Brasil. Jogadores Feio. diferentes, né? Mas é que óbvio que o confronto tá ali porque eles estão batendo no mesmo lado. Vou no Samuel Lino, o Matheus Henrique sequer titular absoluta do Cruzeiro. O Matheus Henrique, lembrando que joga hoje no lugar do Wanderson, né? Então a gente teve que fazer um Exato. matchup aqui, equiparar as situações, mas são caras de características diferentes, posições diferentes. Matheus Henrique hoje deve até pegar essa fogueira aí. Vou do Samuel Lino também. Samuel Lino também? Samuel Lino. Samuel Lino. Gonzalo Plata ou Christian? Christian que era um primeiro volante de cabeça de área no Atlético Paranaense, né? E agora no Cruzeiro ele tem até se soltado um pouquinho mais. Ele joga aberto na direita e ele foi o ponto de equilíbrio. Eu acho que o Léo Jardim começa a encontrar o Cruzeiro a partir do Christian aberto na direita. Eu vou votar no Christian. Vou de Christian também. 2-0. Eu vou de Plata. Vai de Eu vou de Plata? Plata, ainda que Para a prata o com Flamengo seja Christian. muito dependente de Pelo amor de Arrascaeta, Deus, Luiz vocês são Araújo, loucos. Pedro, jogadores que colocam a bola lá dentro, o Plata tem Não tem nem desequilibrado. comparação, Plata o cara é tem criado volante, espaço, Plata o Plata atacante. joga por dentro, o Plata joga aberto. Vou votar no Plata. Vou de Christian nessa, tá? 3-1 pro Christian nos nossos votos. Essa briga é boa também, tá? Pedro e Caio Jorge. No momento deixa a briga um pouco menos equilibrada. É quem foi pra seleção na convocação passada, é quem é o artilheiro do campeonato. O Pedro tem perdido gols, né? O Pedro perdeu contra o o Caio Estudiantes Jorge na tá ida, melhor que ele no momento chuta, mesmo, o né? Muslera Porra. defende. Mas o Pedro tá pior. Depois contra o Vasco, no último lance do jogo, embaixo do gol, o Pedro está pra fora. Caio Jorge. Eu queria levantar o número de gols que o Caio Jorge faz nos primeiros 7 minutos de jogo. É impressionante a quantidade de jogos que está 1x0 Cruzeiro com 5 minutos de jogo. Ele tá sempre ligado no lance, E né? o gol dele. O voto Caio do Jorge. Marcão é no Caio Jorge. E aí, Vini? K9. K9. Também, sem dúvidas. K9. Vamos nessa. Unanimidade, então. Caio Jorge. Felipe Luiz ou Leonardo Jardim? Essa é o nosso último embate nos últimos 4 minutos de programa. Acho que é o mais difícil, né? Eu vou de Felipe Luiz. Filipinho? Eu acho o Felipe Luiz o treinador mais promissor do futebol brasileiro, mas o Léo Jardim, eu acho que ele faz um trabalho mais difícil. Embora o Cruzeiro tenha bons jogadores, ele é a mudança de patamar do Cruzeiro. O Cruzeiro do Pedro Lourenço dá certo por causa do Léo Jardim. Ele muda, inclusive, a mentalidade do clube de busca por contratações. Acho ele um cara fundamental. Pra mim, ele e o Rafael Guanais fazem um trabalho de mais destaque nesse Brasileirão. Eu voto no E Léo teve Jardim. peito pra equilibrar o time, né? Isso. O Cruzeiro que saiu ano passado contratando muito jogador de nome. Cássio, Fagner, Dudu, Gabigol. O cara botou o Gabigol no banco. Até o Bolazzi, o Cruzeiro contratou. O Leonardo Jardim dá uma arrumada na casa. Fala, gente, muito nome, jogadores talvez não, jogadores que não estão no auge da carreira. Como que a gente pode equilibrar o time? Como a gente pode competir? Eu concordo com o Vini, faço suas palavras minhas. Acho o Felipe Luiz o mais promissor. O Felipe Luiz completou um ano agora esse ano. Trabalho muito bem no Flamengo, apesar dos últimos jogos estarem meio instáveis. Por enquanto, o Leonardo Jardim, acho que o Flamengo ganhando o Campeonato Brasileiro é o Felipe Luiz, mas pelo que o Cruzeiro está apresentando, pela expectativa e realidade do campeonato de Leonardo Jardim. Leonardo Jardim Isso. também. Vou de Felipe. Felipe e eu vou de Leonardo Jardim também. Então a gente tem aqui um 3-1. Vamos. Como que ficou? Vamos repassar o nosso time, porque é o seguinte: o nosso Flamengo e Cruzeiro ideal. Rossi do Flamengo, William do Cruzeiro, Léo Ortiz do Flamengo, Fabrício Bruno do Cruzeiro, Kaique do Cruzeiro. Então a zaga fecha com 3 nomes do Cruzeiro e 2 do Flamengo. O meio-campo é dominado pelo Flamengo: Saúl, Jorginho, Arrascaeta. O ataque é do Cruzeiro: Samuel Lino, Christian e Caio Jorge. Marcão tá fazendo conta com os dedos aí, como é que ficou, Marcão? Empatou. Empatou. 6-6. Entrar o técnico na história, aí deixa o número par, né? Aí fica 6 para um lado, 6 para o outro. 6-6. Sem o treinador, o Flamengo ganha. Só mostra, de fato, o grande duelo que teremos hoje pra acompanhar. Quem é apaixonado por futebol, assim como a gente, com certeza vai estar hoje assistindo. Eu não assistirei, porque eu estarei em Paysandu e Cuiabá e vai ser um jogo muito melhor que esse. Tenho nem dúvida nenhuma. Paysandu e Cuiabá hoje vai ser um jogão. Paysandu é um time que você O não vai narrar no que vem, hein? O Papão lutando. Se o Flamengo vencer hoje, ele passa, assim, se o Flamengo vencer hoje, é difícil tirar o título do Flamengo? Não. Acho que não. O Palmeiras tá tá na briga, Palmeiras né? tá na Tem briga. confronto Olha o que a gente direto. acabou de falar do Palmeiras. O Palmeiras tá vivaço na briga. Tem Eu acho que confronto não, direto. porque em termos de desempenho, o Palmeiras viu um dos melhores momentos talvez do Abel desde que ele chegou. Desempenho. O Flamengo vencer hoje, O Flam- ele abre 5 pontos pro Palmeiras. Mas o Palmeiras tem um jogo a menos que o Flamengo. E tem um vai confronto pagar direto. e é contra o Juventude. E o Tem um confronto direto. um jogo a menos contra o Juventude, então a distância pode voltar a cair pra 2, mas o confronto direto é no Maracanã. No Maracanã, né? isso. Então, assim, o Flamengo ainda tem ali Flamengo e Palmeiras melhor. tem sido um confronto que, quando tem mando de campo, o Flamengo ganha, quando não tem, o Palmeiras leva, né? Vapt-vupt, Marcão, palpite, placar. Flamengo e Cruzeiro. 2x0 pro Flamengo. 2x1 Flamengo. 2x0 Flamengo. Eu vou também de 2-0 pro Flamengo. Estamos fechados. Fechou? Fechamos.
Pedro Ferrari, muito obrigado pela coordenação. Favorável no Maracanã nos últimos 7 anos. Lá vale lembrar que nos últimos 7 anos também o Cruzeiro estava numa situação bem pior da que ele está hoje, né? Do ponto de vista financeiro, com o SAF e tudo mais. Olha os jogos aí. O Flamengo, então, ele venceu. O Cruzeiro venceu só um dos últimos 10 jogos contra o Flamengo. Que foi exatamente o jogo da ida do Campeonato Brasileiro desse ano, 2-1, que teve o gol do Gabigol no final. Essa vitória do Palmeiras deixa o Cruzeiro mais pressionado hoje. Mas no fim das contas o Flamengo também, né? Porque se o Flamengo perde o jogo de hoje, ele fica com 2 pontos apenas sobre o Palmeiras. Então, eu acho que o interessante desse jogo, e até pelo estilo dos dois times, é que os dois perseguem a vitória, por motivos talvez um pouco diferentes, né? E os dois times têm propostas ofensivas e tudo mais, né? Eu acho que a questão do Cruzeiro aí tentar repetir a partida, porque aquele 2-1 no Mineirão, gol do Gabigol no fim, não foi só uma vitória sobre um rival ao qual o Cruzeiro não vencia há muito tempo. Foi uma vitória de afirmação daquele time do Leonardo Jardim, que continua mais ou menos no mesmo sistema desde então. Foi uma vitória categórica. E obrigou o Felipe Luiz a mudar o sistema do Flamengo, né? Foi a partir daquele jogo que o Pedro saiu, aí teve aquela situação com o Pedro, que o time teve que intensificar a marcação na saída de bola, mas o Flamengo, de lá para cá, mudou muito, não só pelo aspecto tático, pela chegada de jogadores de muito bom nível, né? Então não tinha Saul, não tinha Samuel Lino, não tinha Jorginho, era um outro time, né? O Cruzeiro permanece mais ou menos o mesmo, com alguns poucos reforços. Então eu acho que o Cruzeiro vai ter que jogar o seu máximo, e a minha expectativa é que o Flamengo volte a jogar bem como o Palmeiras está jogando, como a gente estava comparando. Porque o Flamengo não jogou bem contra o Estudiantes, não jogou bem contra o Corinthians, jogou 20 minutos, vai bem na parte final contra o Corinthians. Agora teve um intervalo entre domingo e quinta para voltar a fazer um grande jogo. Às vezes a gente espera demais de uma partida dessas no pontos corridos e ela não entrega, né? Fica um jogo chato, um jogo amarrado. Mas dessa vez eu não acredito, não. Acho que ela vai entregar, sabe, Tironi? Porque, sobretudo para o visitante, no caso, não é um tudo ou nada, mas é uma das últimas chances de diminuir a diferença no confronto direto e tudo mais. O Cruzeiro não tem um jogador muito importante taticamente, que é o Wanderson, que não está à disposição. É um jogador que ele faz várias funções e a minha curiosidade é ver como o Leonardo Jardim vai substituí-lo. Tem também o aspecto Gabigol Maracanã, né? Presença do Gabigol contra o Flamengo no Maracanã, mas o Gabigol, que estava suspenso na última rodada, vai ficar no banco, evidentemente, do Caio Jorge. Casão, é legal esse jogo porque não vai dar pra alguém vou ficar aqui, um empatezinho tá bom pra mim, os dois têm que ganhar. Tudo bem, até mais o Cruzeiro, né? Tem que ganhar, mas é um jogo que não é nem característica do Flamengo, por exemplo, ficar pra trás. Então deve ser um jogo legal. Claro, e o lance é assim, o Cruzeiro precisa ganhar o jogo para entrar numa luta ali de título. O empate é péssimo pro Cruzeiro, e assim, não alivia tanto pro Flamengo, mas a diferença continua do mesmo jeito, aumenta um ponto. O Palmeiras, independentemente do resultado, ele está na luta pelo título, porque ele tem um jogo a menos que o Flamengo. Se o Flamengo ganhar hoje, vai para a frente com 5 pontos. Se o Palmeiras ganhar o jogo dele que falta, ele vai ficar com 2 pontos a menos. Essa diferença de hoje pode ser a realidade do campeonato quando todo mundo tiver jogos iguais. Essa diferença de 2 pontos entre Flamengo e Palmeiras pode ser a realidade do campeonato, porque falta um jogo pro Palmeiras, né? Se o Flamengo ganhar, acabou. A disputa é Flamengo e Palmeiras, na minha opinião. Não tem mais como... Eu acho que o Cruzeiro, para mim, nesse momento, antes desse jogo, ele não está lutando pelo título, na minha visão. Nesse momento, agora, de manhã, quinta de manhã, o Cruzeiro não está lutando pelo título. O título é Palmeiras e Flamengo. Se ganhar do Flamengo, ele se coloca novamente na luta para disputar o campeonato. Mas eu acredito que o Flamengo não vá entrar desconcentrado, como vem entrando ultimamente. Porque é uma decisão, são pontos corridos. Hoje é uma decisão. O Flamengo tem que ganhar para continuar lutando pelo título tranquilo.
E o Cruzeiro precisa ganhar para entrar na luta. Então não tem como ser um jogo de estudo. Vai ser um jogo intenso, na minha opinião, intenso desde o início. Concordo com você, Casão, e concordo com você também sobre hoje, quinta-feira de manhã, para mim o Cruzeiro não está na briga pelo título. Ele pode se colocar desde que ele vença o Flamengo no Maracanã, o que não é nada fácil. Agora tem uma pergunta difícil para vocês. Eu sei que não vou falar de jogadores, pelo menos um deles não é da mesma posição. Mas você só pode ter um jogador no seu time. Vitor Roque, Caio Jorge ou Arrascaeta? Nossa senhora, que sacanagem, hein? Putz, grilo. Ah, rapaz, tempo para você votar. Vocês também aqui no chat, um só vocês podem ter. Caio Jorge, Vitor Roque ou Arrascaeta? Quem você quer? Quero esse, tipo um draft. Eu vou no Arrascaeta, mas eu sei que ele vai durar menos, né? Então, eu vou no Arrascaeta ainda, mas olha, os outros têm ainda um longo caminho a traçar. Vou no Arrascaeta por enquanto. Ainda eu acho mais completo, né? Um jogador que tem criação e definição, enfim. Mas Você, Casão? Então, é difícil, né? Porque eu precisava saber quem são os outros 9. Né? Pra escolher. Porque se no meu time tem um exemplo, Ronaldinho Gaúcho, eu escolho o Vitor Roque, eu escolho o Caio Jorge. Né? Porque aí eu não vou precisar do Arrascaeta. Agora, se meu time tem 4 volantes no meio campo, sem ninguém criativo, eu ia precisar do Arrascaeta. Mas eu vou de centroavante, tá? Nesse momento, eu escolho o Vitor Roque. Então, Casão... Ó, galera, mano, aqui tá legal o chat aqui. Vamos adaptar a enquete do Tirone, porque ele tá comparando laranja com mexerica. Não, peguei o jogador de cada time. Mas então, mas tudo bem. Posições diferentes. Porque a gente poderia comparar, sei lá, Arrascaeta e Matheus Pereira e tal. Mas vamos só de centroavante, como o Casão falou. Pedro, Vitor Roque... não tá sendo nem titular, né? Não é verdade. Não tem jogado tanto. Mas porque eu acho que essa é uma... Henrique. Então, essa é uma discussão boa, porque começou o ano entre Pedro, Vitor Roque e Caio Jorge, não tinha nem discussão. Pedro é o melhor centroavante do Brasil. Nós estamos em outubro. Exatamente. Fala, galera, estamos de volta. Pessoal, vimos aí, né? Praticamente a gente sabe que o favorito hoje é o Flamengo, mas tem que entender que tem lá 11 do outro lado que treinou a semana toda para enfrentar o Flamengo, né? Se preparou sabendo que o Flamengo é favorito, sabendo das qualidades do Flamengo, né? Que o time do Cruzeiro também é um time de qualidade, mas eu acho que o momento do Flamengo, o Flamengo é favorito. E hoje vai ser um jogo, pessoal, dificílimo. Pode ser que, de repente, o Flamengo ali deslanche, mas eu prefiro ir pelo elefante cinza, né? Que vai ser um jogo difícil, porque eu não sou um cara que eu fico esperando goleada. 1-0 para mim vale 3 pontos. Se meu time ganhar todas as partidas, metade do Brasileirão, por 1-0, ele vai ser campeão, entendeu? Então, eu acho que vai ser um jogo difícil, né? E vamos ver aqui a escalação, né? De ambos os times, ver também desfalques, né? O Flamengo que tá aí para manter a liderança, né? E aproveitou a última rodada, né? Com derrotas de Cruzeiro e Palmeiras, venceu o Corinthians e conseguiu abrir vantagem, né, na liderança, com 4 pontos a mais do que os mineiros. O Clube Carioca vê o jogo desta quinta-feira como fundamental para aumentar a distância para um dos seus principais concorrentes. Uma vitória deste Flamengo tranquilo na briga pelo título nacional, o grande objetivo rubro-negro em 2025. O Cruzeiro tropeçou, né? Perdeu para o Vasco por 2-0, o Vasco que tomou 3 do Palmeiras. Então a briga tá boa, pessoal. Não tem nada fácil, né? Não tem nada fácil. E o Flamengo terá novidades, pessoal. Na lista de relacionados, lateral esquerdo Ayrton Lucas retorna de suspensão e volta a ser a opção para o técnico Felipe Luiz. Vina e Léo Pereira, substituído no intervalo da vitória sobre o Corinthians, também não serão um problema. Pelo período de descanso entre os jogos, a tendência é que o treinador tenha força máxima na partida. O Felipe Luiz vai ter o time completo. Quem continua fora ainda é o Eric Pulgar, que é esse cara que vai voltar e fazer diferença, que é o volante que eu peço, para dar mais paz para Léo Pereira e para o Léo Ortiz, né? E a possível escalação do Mengão é o Rossi, né? Como sempre. Léo Pereira, Léo Ortiz, Varela, Alexandro, Jorginho,
Saul, Arrascaeta, Prata, Samuel Lino e Pedro. Agora uma pergunta que fica, pessoal, quando o Pulgar voltar, olha que cruzeta que o Felipe Luiz vai ter que se fazer. Tirar Saul ou Jorginho, mano. É brincadeira, porque o Pulgar, pra mim, tem que ter esse cara aqui, ó. Pra jogar aqui na frente da zaga, até pra dar liberdade mais ao Arrascaeta, ao Saul, né? Pra tirar um pouco mais de peso deles, na minha opinião. Os pendurados do Flamengo são 4, né? Léo Pereira, Alexandro, Alan, Pulgar e Arrascaeta. Pulgar não, que o Pulgar não tá jogando, né? Então são 4. 4 Arrascaeta, Alan, que não é titular, Alexandro e Léo Pereira. E o desfalque é o Pulgar, que tá com a lesão, né? E vamos ver também a escalação do Cruzeiro, pessoal. Eles vêm com Cássio, Fabrício Bruno, Vilauba, Kaique Bruno, William, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira, Matheus Henrique, Christian e Caio Jorge. Mas um esquema até parecido, né? Com o do Flamengo. Até parecido. Aqui tá falando o Pedro, mas de repente o Felipe Luiz pode, né, trocar aí, né? Não sei. Eles têm desfalques também, né? Ele tem Fagner, que tá desfalque. O Wanderson, Jonathan Jesus. E os pendurados são Leonardo Jardim, né? Caio Jorge, Fabrício Bruno, Lucas Romero, Matheus Pereira, Matheus Henrique e o Wallace e o Anderson. Ele tem muitos jogadores pendurados. E o árbitro da partida vai ser o Bate Abel, né? Ramon Abate Abel. E assistente número 1 Simon Maniz, Rafael da Silva Alves e Caio Max Augusto Vieira. Beleza, pessoal? Por agora é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais tarde vamos voltar aí com a reação aí daqui a pouco, né? Com a reação da mídia mineira. Eles estão falando aí que vai ganhar pro Flamengo. Vamos trocar uma ideiazinha, um vídeo mais soltinho, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo aí.